Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA Etapa 5. O meu boa noite para você que já se encontra presente. E qual que é o conteúdo da nossa aula de hoje? Professor, vamos fazer um apanhado geral daquele último tópico? Notação científica. Se você tiver ficado com alguma dúvida, a gente esclarece hoje com vocês. Nós apresentamos na aula anterior duas regrinhas práticas para calcular, ou melhor, para representarmos números maiores que 1 e números menores que 1 na forma de uma potência de base 10. Eu acho que alguns sentiram dificuldade no entendimento da potência de base 10. Professor, por que fica base 10? Então, eu vou começar recordando com vocês como que se dá o cálculo de uma potência de base 10 para a gente retomar aquela regra prática e a representação da notação científica de números muito grandes ou muito pequenos, que essa é a ideia. A notação científica ela tem a principal função de reduzir esse número para uma forma mais simples e mais palpável. Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês, conteúdo da nossa aula de hoje, notação científica, revisão, professor. E eu vou começar essa revisão, professor, fazendo o quê? Recordando com vocês o cálculo das potências de base 10. Como qualquer potência, a gente entende que tem esse número grande embaixo e o expoente pequenininho em cima. Eu tenho ali 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, a 3, a 4 e a 5. E os respectivos resultados. 10 elevado a 0 é 1. Eu aprendi que todo número elevado a 0, toda potência na realidade, que tem por expoente 0, sua base não sendo 0, o resultado sempre vai dar 1. 10 elevado a 1 dá 10, 10 elevado a 2 dá 100, 10 elevado a 3 dá 1000, 10 elevado a 4 dá 10.000 e 10 elevado a 5 dá 100.000. Mas olha o que eu quero que vocês percebam nessas potências. Eu quero que você compare comigo o número de zeros do resultado de cada uma dessas potências. Como assim, professor? No primeiro resultado aqui, o resultado deu 1, professor. O resultado deu 1. 1 não tem 0 na resposta. Professor, no segundo resultado, tem um 0, tem 2 zeros, tem 3 zeros, tem 4 zeros, tem 5 zeros. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem que no cálculo da potência de base 10, a quantidade de zeros é igual ao teu expoente. Olha só, professor, aqui é 10 elevado, deixa eu só botar de novo aqui a canetinha. Pronto, consegui. Aqui é 10 elevado a 1, professor, só vai ter um zero. Aqui é 10 elevado a 2, se eu tenho 2 zeros. Aqui é 10 elevado a 3, se eu tenho 3 zeros. 10 elevado a 4, se eu tenho 4 zeros. 10 elevado a 5, se eu tenho 5 zeros. Para quê? Para evitar de você ter a necessidade de estar fazendo a conta. Então, o que você observa? Eu observo que a quantidade de zeros é igual ao expoente da nossa potência. Ah, professor, então, se, por exemplo, eu pedisse para o senhor calcula para mim 10 elevado a 8. Eu vou precisar fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10? Não, professor. O senhor bota o 1 e acrescenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É só o senhor acrescentar exatamente 8 zeros. Você entendeu o que é que eu queria que vocês observassem? Então, quando eu estou trabalhando com potências de base 10, que é a base essencial para a representação de um número em notação científica, o meu expoente, ele representa exatamente a quantidade de zeros. Eu acho que na última aula eu fiz até uma atividade onde eu disse a vocês, pega um número
professor, que tem umzinho, que começa com O, que termina com 1, fizemos. E eu disse que para vocês colocarem na forma de notação científica ou na forma de uma potência de base 10, bastava que vocês contassem a quantidade de zeros. Lembraram? Ah, professor, então se eu tivesse 10 elevado a 15, por exemplo, eu botava o 1 e acrescentava 15 zeros? É isso mesmo. Pegou a ideia? Prof, e se o meu expoente ele fosse negativo? Mudava alguma coisinha? Um pouquinho. Mas vamos fazer essa outra aqui? Como é que eu escrevo, professor, 1 bilhão usando a potência de base 10? Se você entendeu a lógica aqui da coisa, professor, aqui o expoente é 0. Então, você não tem zeros. O expoente é 1, você tem 1 zero. O expoente é 2, você tem 2 zeros. O expoente é 3, você tem 3 zeros. O expoente é 4, você tem 4 zeros. O expoente é 5, se eu tenho 5 zeros. Eu posso pensar no processo inverso. Se ele pede para mim escrever isso aqui como potência de base 10, este 1 bilhão, ele tem exatamente quantos zeros? 1, 1000, milhão, bilhão. Professor, se eu for contar mesmo aqui, ó, ele tem exatamente 9 zeros. Então, eu simplesmente posso dizer que corresponde a 10 elevado a 9. Corresponde a exatamente 10 elevado a 9. Eu não preciso perder aquele tempo voltando a vírgula, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu simplesmente conto a quantidade de zeros e essa quantidade de zeros já vai ser o expoente, professor, da minha potência de base 10. Lembrando que eu posso escrever 10 elevado a 9 ou eu posso escrever 1 vezes 10 elevado a 9. Só que quando é o 1 como fator multiplicativo da potência, professor, não tem necessidade da gente escrever, porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Não é verdade? Prof, tipo assim, se eu tenho o resultado da potência 10 elevado a 23, quantos zeros vai ter? Quantos zeros vai ter? Você já entendeu a lógica? Professor, ó, se aqui 10 elevado a 0, não tem zero aqui, professor. 10 elevado a 1 tem um zero, 10 elevado a 2 tem 2 zeros, 10 elevado a 3 tem 3 zeros, 10 elevado a 4 tem 4 zeros, 10 elevado a 5 tem 5 zeros. 10 elevado a 23, professor, vai ter exatamente 23. Vai ter exatamente 23 zeros. Eu acho que nem caberia aqui. Deixa eu ver se caberia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Coube. Olha só, esse 10 elevado a 23, ele teria exatamente 23 zeros. Ele teria exatamente 23 zeros. Você já imaginou você ter que operacionalizar, ou você ter que fazer uma anotação no seu caderno com um número desse tamanho? Acho que eu não sei nem ler. Ali tem 100, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão. Não sei nem como é que fala mais, é número demais. Já pensou eu ganhando isso aí? Botar na minha conta esse dinheiro aí. Eita, papai, ficava rico. Eu ia ser o mais rico do mundo. Você entendeu aí? Prof, aí tudo bem. Isso aqui, quando nós estamos trabalhando com expoentes negativos, professor. Ou positivos, perdão. Agora sim. E quando o expoente é negativo, professor, o que que muda? Quando o expoente é negativo? Professor, o expoente negativo, ele diz para mim a quantidade de algarismos que eu tenho à direita da vírgula. Tipo, professor, aqui não é menos 1, eu vou ter um algarismo, professor. Não é menos 2, eu vou ter 2 algarismos. Se é menos 3, eu vou ter 3 algarismos. Então, se eu pedisse para você escrever 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 4, professor, vai ser 0, vírgula. Eu vou ter que ter quantos algarismos? 1, 2, 3,
4. Você entendeu? Aí aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 e você coloca um umzinho no final. Você entendeu a lógica? Professor, se é 10 a menos 1, o senhor tem aqui 1 algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos. Então, o senhor pediu 10 também a menos 5. Como é que eu ia representar isso aqui rápido? Porque escrever em notação científica é fácil. E fazer o processo inverso, normalmente os alunos acabam se atrapalhando. Eu já sei que vai ficar 0, quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. Eu já sei que aqui é 1. É só completar, ó, com zeros. Você entendeu como é que a gente faz o processo inverso aí? Escrever da notação científica, da potência de base 10 para sua representação decimal. Entenderam mesmo? Beleza? Vamos lá então, professor. Eu quero que você compare o número de zeros à esquerda do 1, tá bom? No resultado dessas potências com o expoente, o número de zeros à esquerda do T1. Professor, o senhor falou do resultado lá, mas eu também poderia pensar assim, ó. Eu também posso pensar assim, só contando os zeros. Aqui, professor, tirando 1, eu posso também contar a quantidade de zeros, ó. Vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Ou daquela forma como eu contei para vocês agora há pouco. Eu posso contar também quantos dígitos eu tenho à direita da vírgula, que também vai representar o meu número lá do meu expoente. Então, o que que a gente observa, professor? Que a quantidade de zeros que a quantidade de zeros é igual ao expoente. Mas igual ao expoente, no caso, positivo, né? Porque ali tem um zero, tem 2 zeros, tem 3 zeros. É isso que a gente consegue observar. Então, tanto eu posso ter expoente positivo como expoente negativo, que eles apresentam essas características que são bem particulares. Tipo, eu tenho esse número aqui e eu quero colocar ele em notação científica, em potência de base 10. Eu posso fazer de duas formas, professor. Eu posso contar quantos dígitos eu tenho à direita ou quantos zeros. Tanto faz. Ó, eu me habituei a fazer assim. Eu conto quantos dígitos eu tenho aqui à direita. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, esse número aí, ele é 10 a menos 9. Ou eu também posso contar a quantidade de zeros que está à esquerda do 1, que também você vai contar 9 zeros. Tanto faz. Pelo que foi acabado de explicar no slide anterior, ele disse que você pode achar o expoente, professor, contando só a quantidade de zeros, professor, que você tem aqui à esquerda do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, professor, 10 a menos 9. Professor, por que o expoente aí ficou negativo mesmo? Lembra lá da regrinha prática? O número é menor que 1. Que esse ainda poderia até se confundir. Professor, mas meu expoente vai ser positivo ou meu expoente vai ser negativo? O número 0,00000000001, ele é, tomara que eu tenha falado a quantidade de zeros correta, mas você está visualizando lá. Ele é um número menor que 1, logo, sendo ele um número menor que 1, o expoente da potência de base 10 será negativo. Fechou? Prof, eu acho que eu entendi. Se eu entendi, a gente vai conseguir colocar todos esses números super rápido na forma de potência de base 10. O 1000, professor, por exemplo, professor, maior que 1, né? Expoente positivo. O senhor ensinou assim, só é contar os zeros, professor. Só é contar os zeros à direita
só é contar os zeros à esquerda. Olha como é rápido, professor. Esse aqui é 10 elevado a 3. Já esse aqui, professor, ele também tem 3 zeros. É 10 elevado a menos 3. O que é que vocês acharam desse processo para colocar na forma de potência? Contar a quantidade de zeros à direita, contar a quantidade de zeros à esquerda do 1. Se eu conto a quantidade de zeros à direita do 1, o expoente é positivo. Se eu contar a quantidade de zeros à esquerda do 1, o expoente é negativo. Contar os zeros é melhor? Vocês acham melhor a gente seguir nessa linha de raciocínio? Eu também posso contar a quantidade de dígitos à esquerda, que seria o deslocamento das minhas casas decimais. Mas assim ajuda. Tipo, professor, aqui, por exemplo, tem quantos zeros? 4. Eu já posso dizer de cara que isso aqui é 10 elevado a 4, ou, se você preferir, 1 vezes 10 a 4. Esse aqui, professor, tem 4 zeros à esquerda do 1. Eu também tenho que aqui é 10 elevado a 4, só que é 10 elevado a 4 negativo. Ou 1 vezes 10 a menos 4. Prof, mais 2. Quantos zeros nós temos aqui? Por essas regrinhas práticas fica fácil, não é? Só que o senhor tem 6 zeros. Então, já de cabeça logo, 10 elevado a 6 ou 10 a menos 6. Para você não precisar ficar contando. Ah, professor, bacana. Aqui, o senhor tem exatamente 6 zeros à esquerda, professor. Então, também é 10, só que 10 elevado a menos 6, ou 1 vezes 10 a menos 6. Professor, de novo, como é que o senhor sabe que o expoente vai ser positivo? Como é que o senhor sabe que o expoente vai ser negativo? Primeiro, professor, o expoente positivo se o número for maior que 1. Lá, ali a gente tinha 1 milhão, não é verdade? 1 milhão é um número maior que 1, então expoente positivo. Ah, botei o menos 6, é verdade. Por que não me pego? Corrigindo, tirei, ó. É 6 positivo. É porque era para mim ter escrito. Era 1 vezes 10 a 6. Tá aí, ó, corrigi. Acho que vocês já tinham até percebido, já estavam até comentando aí, ó. Acho, professor, agora não entendi, foi mais nada. Um ficou positivo, o outro negativo. Corrigi, mil perdões. Então, ficou 10 a 6, ou 1 vezes 10 a 6. O de baixo ficou 10 a menos 6, ou 1 vezes 10 a menos 6. Professor, diga uma coisa. Eu só não preciso colocar aquele 1 lá quando for um número decimal, centesimal, milesimal, basicamente. Assim, começado com 1 ou terminado com 1zinho lá e o resto tudo é 0. É verdade? Isso mesmo. Prof, de boa, esse aí foi tranquilo. Então, dá para a gente fazer a representação agora desses números, seguindo um raciocínio semelhante, tá bom? Só que analisando a decomposição. Como assim, professor? Aquele 5.000, olha o exemplo lá. Ele é a mesma coisa que 5 vezes 1.000, não é isso? 5 vezes 1.000. E o 1.000, professor, é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Então, eu também poderia raciocinar dessa forma para escrever em notação. Então, veja bem, se eu for seguir esse mesmo raciocínio, eu tenho que esse 700, professor, é a mesma coisa que 7 vezes o 100, porque tem 2 zeros. Esse 34.000, professor, é a mesma coisa que 34 vezes 1.000. Então, professor, observando esses dois, eu posso dizer que aqui vai ser 7 vezes 10 a 2. E aqui, professor, vai ser 34 vezes 10 a 3, que é o 1.000. Professor, mas aquele 34 vezes 10 a 3, ele não está em notação científica não, tá? Tá não. Ele não está em notação científica. Eu só estou seguindo aquele exemplo lá que ele colocou para mim. Se eu quisesse colocar em notação científica, eu teria que correr com a vírgula até chegar no primeiro algarismo. Ia ficar 3,4 vezes 10 a 4. Beleza? É porque eu só estou seguindo o exemplo mesmo, para vocês entenderem que forma eu poderia também estar analisando. Tipo, esse outro aqui. Eu posso dizer que aqui é o 37 vezes quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar
37 vezes 10 a 4. E, professor, esse aqui vai ser 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar... Professor, vai ficar 6 vezes 1 milhão, vai dar 6 vezes 10 a 9. Entenderam? Entenderam? Prof, de boa. Agora, esse aqui, ó, em notação científica, eu vou até botar assim. Ele ficaria 3,7 vezes 10 a 5. Esse aqui já está em notação científica. Esse outro aqui, professor, em notação científica, a letra B, vai dar 3,4 vezes 10 a 4, para que vocês depois não venham a estar confundindo. E agora, professor, será que dá para a gente ver a questão do expoente só olhando, professor, a quantidade de casas decimais? O que é que vocês acham aí? Será que vocês acertam? Professor, ó, para a vírgula chegar ali no 6, o senhor vai ter que correr com essa vírgula para a direita. E só olhando aqui, professor, já dá para saber se o expoente é positivo ou se o expoente é negativo. Tipo, esse aqui, o expoente é... Sem fazer a conta. O número lá não é 240, é maior que 1, professor. Então, o expoente desse aqui é positivo. Esse aqui também, o expoente é positivo. Esse aqui, professor, o expoente também. E o último, o expoente é negativo. Quanto é que vai dar aí, professor? Cada um deles. Se o senhor tem 0,06 e o senhor for colocar em notação, vai ser o quê, professor? 1, 2, né, professor? Vai ficar 6 vezes 10 a menos 2, professor. Está aqui o nosso primeiro expoente, professor. Não vai caber aqui, deixa eu ver. Menos 2. Letra B, professor. Se eu tenho 240, a vírgula está aqui. O senhor vai dar 2 pulinhos para a esquerda. Vai dar 2,4 vezes 10 a 2 positivo. Letra C, professor. Se eu tinha 13,05. Se eu deu só um pulinho para cá, ele ficou 1,305 vezes 10 elevado a 1. Estão entendendo, né? Prof, continua. Letra D, professor. 85 mil. Não estou enxergando a vírgula. Quando eu não enxergo a vírgula, ela fica no final. Professor, para ficar 8,5, o senhor tem que andar com essa vírgula para a esquerda. 1, 2, 3, 4, professor. Vai ficar 8,5 vezes 10 a 4. Professor, o expoente aqui vai ser 4, teacher. O expoentezinho vai ser 4. Estão entendendo, não é? Professor, letra E. Número menor que 1. Já sei que o expoente é negativo. Eu tenho 0,00439. Para essa vírgula vir para cá, professor, para essa vírgula vir para cá, o senhor vai ter que correr com a vírgula para a esquerda até ela chegar entre o 4 e o 3 lá. Então, vai ser 1, 2, 3. Então, vai ficar 4,39 vezes 10 a menos 3. Aí você pode estar se perguntando de novo, professor, por que que ficou negativo? Gente, é só tu olhar aqui, ó, o número que nós tínhamos aqui, que está sendo escrito em notação científica, é um número
menor que 1. Então, toda vez que eu estiver transformando um número menor que 1 em notação científica, só é você lembrar que o expoente da potência de base 10 será sempre negativo, justamente para evitar de você se confundir, tá bom? Na hora de você estar encontrando esse expoente. Deu certo? Então, vamos continuar. Esse aí, eu acho que você já sabe que o expoente vai ser negativo. Olha só o que isso me ajuda. Professor, já dá para eliminar a letra A, já dá para eliminar a letra B. Professor, não é não? Ou é a letra C ou é a letra D. Observe que ele vai ficar nessa forma aqui, ó. A vírgula vai ficar entre o 7 e o 8, professor. A vírgula vai ficar entre o 7 e o 8. Então, você vai ter que correr com aquela vírgula, professor, para a sua direita, não é isso? Quantas casas decimais? Aí só a gente contando. Eu tinha 0,0000784. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui, ó, professor. Foram 6 casas decimais para a direita. Vai ficar 7,84 vezes 10 a menos 6. Ou seja, o valor do seu N, ele vale exatamente menos 6. Alternativa correta, letra C, de canal Educação. Você entendeu? O professor está tranquilo. Tá, não tá? A gente não está fazendo conta, a gente está aprendendo a representar números muito grandes ou muito pequenos na forma de potência de base 10, especificamente a sua representação em notação científica. Prof, olha só, essas aqui foram as regrinhas que eu apresentei para vocês. Essas são as regrinhas que eu apresentei para vocês e eu acredito que não tem como vocês se confundirem nessas regras. A gente tem que, toda vez que eu quiser escrever um número em notação científica, o que é para vocês observarem? O que é para ser observado? Se o número ele é um número maior que 1, vou pegar só dar o destaque nas partes mais importantes. Se o número for maior que 1, você vai lembrar do que, professor? Que você vai correr com a vírgula para a esquerda até atingir o primeiro algarismo do número. E, principalmente, o expoente ele será positivo. Ou seja, a quantidade de casas decimais que você deslocar, professor, para a esquerda, vai representar o expoente da tua potência de base 10. Se o teu número for menor que 1, se o seu número for menor que 1, você já vai deslocar a tua vírgula para a direita até atingir o primeiro algarismo diferente zero. Lembra? Primeira aula que nós apresentamos a regra prática para vocês. Nesse caso, como o número é menor que 1, o teu expoente ele vai ser negativo. Vamos para exemplos? Professor, é a mesma coisa da potência de base 10 que o senhor colocou para a gente agora há pouco. Olha aí, eu tenho, escreva na forma de potência de base 10, ou notação científica, os números abaixo. Eu tenho ali 745 milhões, não é isso? Letra B, 0,000018, letra C, 50 mil, letra D, 0,000015. Eu já sei que a letra A e a letra C terão expoentes para a potência de base 10 como sendo números positivos. Eu sei que a letra B e a letra D terão expoentes para a potência de base 10 como sendo números negativos. Então, de 1 por 1, eu tenho aqui os 745 milhões, professor. Como é que a gente vai fazer? A vírgula do cara está aqui. Eu tenho que andar com essa vírgula para a esquerda até chegar no primeiro dígito, como informa a regra prática. Então, só é você contar quantas casas decimais você tem até chegar lá, ó.
Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, professor. Vai ficar 7, vírgula, que a vírgula vai parar aqui, 45 vezes 10 elevado a 8, que é a quantidade de casas decimais que nós realizamos o deslocamento. Vocês entenderam? Professor, então, quando eu escrevo 7,45 vezes 10 a 8, essa representação que o senhor acabou de colocar aí, é a representação de notação científica? Aqui é a representação de notação científica, que é isso que a gente está aprendendo na nossa aula de hoje. Olha a letra B. A letra B, o número aqui, professor, ele já é um número menor que 1. Então, a regra diz que a gente corre com a vírgula para a direita até alcançar o primeiro algarismo diferente de 0. E o expoente corresponde à quantidade de deslocamento dessa vírgula, só que negativo. Então, conta comigo. Dei um pulo, ficou 0, 2, 3, 4, 5. Parou. Como é que eu sei que eu vou parar? Na hora que você alcançar o primeiro algarismo diferente de 0, você para. Então, professor, a vírgula parou entre 1 e 8. Vai ficar 1,8 vezes 10 elevado a quanto? Conta os pulinhos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, vai ser 10 elevado a 5, só que negativo. Não vai esquecer quando que é positivo, não vai esquecer quando que é negativo esse teu expoente, tá bom? Professor, mais uma, professor. Mais uma. 50 mil. De cara, você já sabe que o teu expoente ele é negativo, professor. Então, peraí. Quando expõe... Desculpa, negativo não, positivo. Por que eu falei negativo? Por que é positivo? Porque o número aqui, professor, ele é um número maior ele é um número maior que 1. Logo, ele vai ter positiva, que eu falei sem querer. Número maior que 1, expoente é positivo. Número menor que 1 é que o expoente é negativo. Isso aqui está até fácil, professor, porque o senhor tem 50 mil, a vírgula está aqui. O senhor disse que a regra prática diz que eu tenho que correr com essa vírgula para a esquerda até chegar no primeiro algarismo. Então, vou lá. 1, 2, 3, 4. Cheguei, professor. Vai ficar 5 vezes 10. Só ajeitar esse 10 aqui. 5 vezes 10. 1, 2, 3, 4. Você vai botar o 4. Você vai botar o 4 positivo. O anterior é negativo. Por que que o anterior aqui é negativo? Esse anterior aqui, professor, ele é um número menor que 1. Logo, eu vou ter dúvidas não, né? Deu para esclarecer. Quando que o expoente é positivo, quando que o expoente ele é negativo. Olha a última aí. Olha a última aí que eu tenho para vocês transformarem para mim. 0,00000, eu falei zero demais, 0,000015. Professor, o número que o senhor está analisando aqui, ele é um número menor que 1. Quando o número é menor que 1, eu já sei que o meu expoente ele é negativo. Tá, professor. E como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu reescrever ele maior aqui. 0,000015.
15. A regra prática diz para mim que eu corro com a vírgula para a direita até alcançar o primeiro algarismo diferente de zero. Então, se a gente for analisar aqui, professor, eu vou ter o quê? 1, que continua sendo zero. Então, você continua. 2, continua sendo zero. Você continua. 3, continua sendo zero. 4, 5. Opa! Quando o senhor deu 5 pulinhos para a direita, o senhor alcançou o primeiro algarismo diferente de zero, que era o 1. Então, a vírgula parou entre o 1 e o 5. Então, aqui nós vamos ter 1,5 vezes 10 elevado a um expoente negativo. E quanto que vai ser o nosso expoente negativo? Professor, é de acordo com a quantidade de casas decimais que o senhor vai deslocar. Conta lá quantas casas decimais nós deslocamos. Professor, foi 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, aqui vai ser 5, só que vai ser o 5 negativo. Vocês entenderam? Que tem que ser o menos 5. Então, não vai confundir. Se eu colocar para você... Deixa eu pegar aqui o roxinho. Se eu colocar para você... Eu pegar até outro valor para não ficar bem parecido. 625 milhões. E se eu colocar 0, tem diferença desses dois, professor? Tem. O primeiro, ele é um número maior que 1 e o de baixo é um número menor que 1. Como é que a gente faz isso? O primeiro, ele vai ter expoente positivo e o segundo vai ter expoente negativo. Aqui vai ser quanto, aqui vai ser quanto. Professor, o senhor tem que contar. O senhor tem que voltar até o primeiro dígito. Então, se eu voltar até o primeiro dígito aqui, a gente vai contar quantas casas. Deixa eu apagar aqui para me contar as casas primeiro. A vírgula está aqui, quando eu não enxergo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar, professor, 6,25 vezes 10 a 8. E o outro lá, professor? Você vai até o final? Não, eu vou correr com a vírgula até chegar no primeiro algarismo diferente de zero, quando o número é menor que 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai dar 6,25 vezes 10 a menos 6. Por quê, professor? Porque esse segundo exemplo representa para a gente um número menor que 1. Então, números maiores que 1, o expoente é positivo. Números menores que 1, o meu expoente ele é negativo. Eu estou deixando atividades para que vocês venham a estar treinando. Olha a atividade que eu deixei para vocês aqui. Vamos só comentar um pouquinho ela. Olha só, professor, ele disse para mim, determine em notação científica os números abaixo. Tem ali 85.700, 945 mil milhões, bilhões, tem 0,00079, tem 0,00, e professor, tem número maior que 1, tem número menor que 1. Qual que é o seu cuidado? Verificar qual deles vai ter expoente positivo, qual deles vai ter expoente negativo. Destes aí, professor, quais que vão ter expoentes positivos? Observa de cara já aí. Professor, expoente positivo vai ser a letra A, vai ser a letra B, vai ser a letra E e vai ser a letra F, professor. Esses 4
vai ser vezes 10 elevado a um expoente positivo. A, B, E e F. Já, professor, a letra C é um número menor que 1. A letra D é um número menor que 1. A letra G é um número menor que 1. E a letra H é um número menor que 1. Então, para as letras C, D, G e H, você vai colocar ele em notação científica e já vai sabendo que o expoente da potência de base 10 será negativo. Fechou? Professor, e como é que é mesmo a regra prática? Vamos lá. Números maiores que 1, que são esses que estão em vermelho, você vai correr com a vírgula para a esquerda até você chegar no primeiro algarismo. É só correr com a vírgula até chegar no primeiro algarismo. Já se os números forem diferentes, não, forem menores que 1, é um pouquinho diferente. Você vai correr com a vírgula para a direita até você atingir o primeiro algarismo diferente de 0. E a quantidade de deslocamentos que você vai dar, a quantidade de casas decimais que você vai realizar com a vírgula, seja para a direita ou seja para a esquerda, é que vai corresponder ao teu expoente. Fechou, meus amores? Então, fica a dica. Toda vez que vocês forem representar um número em notação científica, a primeira coisa que vocês vão fazer é verificar se o número é maior que 1, expoente positivo. Se o número menor que 1, expoente negativo. Professor, na hora de correr com as vírgulas, professor, número maior que 1, eu corro para a esquerda até atingir o primeiro algarismo. Número menor que 1, eu corro com a vírgula para a direita até achar o primeiro algarismo diferente de 0. Fechou? Eu espero que a gente tenha esclarecido e a importância, vocês tenham percebido a importância de representar um número em notação científica, que é de simplificar, que é de reduzir. A gente vai se despedindo, desejando a todos uma boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.